Muito bem-vindo mais uma vez, Antônio Lavareda. Quero começar, é claro, com as repercussões do fato político da semana, a desistência anunciada pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, de seguir como pré-candidato ao Planalto, dizendo que vai concluir o mandato até dezembro, lá no Paraná, e o quanto as preferências por Lula ou Flávio Bolsonaro no primeiro turno parecem limitar o espaço de candidaturas alternativas. No caso do PSD, partido de Ratinho Júnior, a gente está falando agora, não mais dele, falando de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, mas também tem Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, pelo Partido Novo. Nós vamos trazer aqui dados da última pesquisa Atlas Intel Bloomberg, que foi divulgada nesta semana e já filtrando os cenários que trazem esses nomes que se mantêm neste momento como pré-candidatos. Vamos trazer aqui para a tela, Lavareda, eu queria que você nos trouxesse os seus destaques desses dois cenários. Um em que tem Ronaldo Caiado pelo PSD e aparece ali como um dos candidatos, e outro com Eduardo Leite, Lavareda. Yuri, em primeiro lugar, boa tarde a você, boa tarde quem nos acompanha aqui na CNN. E é necessário chamar a atenção para um fato, Yuri. A definição de candidaturas, a disputa presidencial, podíamos falar a mesma coisa de disputa para outros cargos majoritários, mas, sobretudo, a disputa presidencial, ela se dá em dois tempos. Ela se dá no tempo da política e se dá no tempo propriamente eleitoral. O que é que eu quero dizer com isso? O primeiro momento é o da definição de política das candidaturas. E há um fato que não é trivial, Yuri, o fato que o maior partido do Brasil que emergiu das urnas de 2024, ou seja, eu estou falando das eleições municipais, o PSD, ele se, entre aspas, insubordinou em relação à condução que o bolsonarismo faz desse campo de centro até a extrema-direita do ponto de vista da política nacional, das eleições nacionais, disponibilizando 3 governadores, agora 2, vai necessariamente convergir para um deles, disponibilizando para o eleitorado 2 governadores com grande avaliação, com boa avaliação. No caso do Caiado, inclusive, é uma das maiores avaliações, maiores aprovações do país. O governador Eduardo Leite, também muito boa, disponibilizando para o eleitorado. Isso, eu repito, isso não é trivial. O governador do segundo maior estado da Federação, Minas Gerais, também se apresentando. Isso é um recado claro de que forças políticas do centro-direita, elas não aceitam, num primeiro momento, serem comandadas automaticamente pelo bolsonarismo, como havia sido anteriormente. Agora, o segundo momento é o momento eleitoral. Se essa opção política importante, relevante, que terá, já está tendo consequências na dimensão política, se ela vai conseguir produzir uma ignição no eleitorado e um movimento e conseguir galvanizar espaço, crescendo entre eleitores que, por exemplo, as pesquisas mostram, se arrependeram de Bolsonaro, 12%, se arrependeram de Lula, 12%, se identificam como um eleitor de centro ou independente, praticamente 1/3 do eleitorado brasileiro, segundo as últimas pesquisas, e isso vai ser a campanha, a apresentação das candidaturas que vai nos dizer, Yuri. Há um ponto a considerar. Quando se fala hoje no desempenho de Flávio e Lula, e já ultrapassa 80%, a soma dos dois, lembrando que no primeiro turno de 2022, Lula e Bolsonaro protagonizaram uma disputa bipolarizada, concentrando mais de 92% dos votos já no primeiro turno. Mas, quando se fala isso, é importante levar em conta que há um grau de assimetria entre a taxa de conhecimento dos candidatos. Pesquisas do final do ano passado, que nós conduzimos, mostravam que, por exemplo, Ratinho Júnior era conhecido por 30% dos eleitores, Ronaldo Caiado por 22%, Eduardo Leite por 20%. Quando eu digo conhecimento, é conhecimento efetivo. Você mostrava a foto do candidato, perguntava quem era, e só esses percentuais conseguiu identificar. Flávio Bolsonaro aparecia com 63% no final do ano passado, mas o sobrenome o torna automaticamente conhecido, por 100% dos eleitores. É o famoso 01.
o filho mais velho do ex-presidente Bolsonaro. É isso, herdeiro não só de sangue, mas desse capital político. Agora, Lavareda, passando agora para simulações de segundo turno, também feitas por este levantamento da Atlas, Flávio Bolsonaro avançou na série histórica e já aparece numericamente à frente de Lula, ainda uma situação de empate técnico. Outros pré-candidatos ficam atrás, acima da margem de erro. Mas o que me chamou a atenção aqui, e a gente colocou as 4 simulações na mesma tela, Lula contra 4 diferentes adversários, primeiro contra Flávio Bolsonaro, que tem um ponto a mais do que o atual presidente. Mas no caso, Lula contra Romeu Zema, Lula contra Ronaldo Caiado, Lula contra Eduardo Leite, aumenta a diferença a favor do presidente, mas não os percentuais dele. A mudança da intenção de voto é muito pequena, seja qual for o adversário de Lula. Qual que é a sua hipótese para isso? É um indicativo de dificuldades do governo e do presidente de avançar, né, com esses, falar além da própria bolha, Lavareda? Olha só, Yuri, em primeiro lugar, vamos lembrar que essa pesquisa Atlas aponta uma diferença de 1 ponto percentual de Flávio Bolsonaro sobre Lula. Das 5 últimas pesquisas, em 2 delas, e uma delas é essa pesquisa que nós estamos vendo, o Atlas, Flávio Bolsonaro está acima de Lula. Nas demais, Lula está acima de Bolsonaro. Nos 2 casos, dentro da margem de erro, por percentuais muito reduzidos. Eu queria, antes de comentar o seu ponto, chamar a atenção para o fato de que, quando você olha esse gráfico, você vê que o desempenho dos nomes aí, dos demais nomes, Flávio, Zema, Caiado e Eduardo Leite, o desempenho deles é basicamente explicado, contido, digamos assim, pela taxa de desconhecimento, pelo aquele campo cinza ali, é aquilo que explica o fato de que um candidato, um deles, tem um desempenho inferior ao outro, etc., tal, versus Lula. Isso dialoga com a questão do diferencial de taxa de conhecimento, que vai ser reduzido ao longo de uma campanha, como ocorre em todas as campanhas, muito certamente. Agora, Lula tem, com uma diferença de 1 ponto, arredondando os números, o Atlas ainda é um dos poucos institutos do mundo que trabalha com decimais, provavelmente para complicar a cabeça da gente, Yuri, ou seja, ocupar espaço demasiado do nosso processamento cerebral. Se você arredonda, você vai ver que é 1 ponto, é mínima a diferença do desempenho do Lula, o que tem a ver com o que você disse, mostra claramente um determinado teto. Agora, vamos levar em conta também o seguinte, Yuri, nós estamos vendo aí variação de 45, de 46 a 47, arredondando. Isso é um teto. Agora, convenhamos, vamos lembrar, vamos olhar para trás, 2022, segundo turno, quanto é que Lula teve quando venceu o Bolsonaro? E, mais uma vez, arredondando para poupar nossa capacidade de processamento. Lula venceu o Bolsonaro, em números arredondados, com 39% do eleitorado total. Pesquisa essa, como as outras, se refere ao total ou a totais dentro do eleitorado. Então, isso dá uma margem confortável do ponto de vista da competitividade do presidente, mas, de qualquer forma, mostra uma limitação aí derivada de alguns problemas, de algumas dificuldades, que não são pequenas, são expressivas, e que nós vamos ver aí no próximo tópico que você vai conduzir e abordar, Yuri. É isso, mas antes de passar para a próxima tela, seguindo ainda com esses dados aqui de segundo turno, Lavareda, queria só abordar um ponto, né? A gente está na reta final da janela partidária. Como é que esse cenário que as pesquisas vão mostrando de eleição acirrada, Flávio em ascensão, o presidente Lula apontando aí com um teto e essas dificuldades que o PSD tem de fazer seus candidatos serem conhecidos e terem desempenho, como é que isso afeta a articulação da janela partidária, esse período que os políticos têm que decidir se renunciam ou não aos seus cargos, quando obrigatórios, e por qual sigla vão disputar as eleições, Lavareda? Isso é um momento decisivo, né? No caso da candidatura presidencial, nós assistimos nessa semana o afastamento, ele se afastou da disputa, o governador do Paraná, que era o candidato indicado pela comissão do seu partido e pelo presidente do seu partido, Gilberto Kassab, para disputar aí a eleição desse ano.
Então, continua no cargo, vai terminar seu mandato. O PSB, o governador de Minas, Romeu Zema, é ex-governador, já se afastou, já fez a opção. E os dois governadores do PSD restantes nessa disputa interna para serem um deles ungido candidato, eles vão ter que definir o seu percurso. Provavelmente, eu acredito, Yuri, que eles se afastarão do mandato. Eu não consigo ver o Ronaldo Caiado terminando seu mandato, porque ele tem um candidato lá que é vice-governador, que será bastante beneficiado pelo afastamento dele, e o governador Eduardo Leite também, eu acho que vai se afastar, quer sendo candidato a presidente, quer sendo, eventualmente, candidato a senador, ou aí outro cargo. Nos estados, isso está mais em ebulição. Nos estados, a ebulição é maior, porque a quantidade de cargos em disputa é maior. Você tem uma eleição binominal esse ano, a eleição de Senado. Então, você tem 4 vagas nas chapas majoritárias. Governador, vice-governador, 2 vagas de senador. Então, isso desperta bastante incerteza. Há estados, Yuri, que literalmente ninguém aposta hoje se o governador se afastará ou não se afastará do mandato. É isso. Bom, por fim, Lavareda, vamos agora então trazer os dados do índice CNN, que dá nome ao nosso quadro. Vou aproveitar para reiterar ou explicar para quem está chegando agora do que se trata. O índice CNN é um cálculo feito pelo IPESP Analítica a partir de todas as pesquisas que medem a aprovação e desaprovação de Lula desde o início do mandato. Aqui, a gente está trazendo a série histórica mais recente. Mas é importante deixar claro que não é uma mera média aritmética. É um modelo estatístico sofisticado que traz uma percepção mais precisa, mais realista da opinião pública sobre o desempenho do presidente. E ao contrário do que o governo gostaria, do que costuma ocorrer com candidatos à reeleição, Lavareda, o que a gente está acompanhando é um distanciamento maior entre a desaprovação, neste último patamar 51% no índice CNN, e a aprovação que desde janeiro tem apresentado uma tendência de queda. Quais são os fatores que explicam esse cenário adverso para Lula, Lavareda? Vamos recuperar aí rapidamente, Yuri. No ano passado, na média, o saldo, né, que nós acompanhamos, a desaprovação ultrapassava a aprovação na média do ano de 2025, ficou em menos 7. Menos 7 foi a média de todas as pesquisas de 2025. Nesse momento, né, terminando o primeiro trimestre do ano, a média é negativa, continua negativa, e é de menos 4, ou seja, a desaprovação sobrepuja a aprovação em 4 pontos. Isso podia ser lido como uma certa recuperação, mas não é bem assim como a leitura da curva nos mostra. Começou em janeiro, menos 3, fevereiro, menos 4, e agora o negativo se aprofunda, o negativo do saldo se aprofunda para menos 6. Isso é diferente da expectativa em relação ao incumbente. E, em geral, os incumbentes melhoram seus saldos, porque, obviamente, melhoram seus números de aprovação quando ingressam no ano da disputa. Jair Bolsonaro, por exemplo, ao longo do ano de 2022, melhorou sua aprovação, que era muito baixa, em 9 pontos percentuais. O que é que explica isso? Uma conjunção, uma combinação de fatores adversos, Yuri. Eu vou destacar 3 deles, que são importantes. Primeiro deles, Banco Master. Banco Master independente, nós já discutimos, já conversamos sobre isso aqui. Banco Master, independentemente da responsabilidade ou da responsabilização individual, fulano, beltrano, ciclano, delação do Borcário, etc. Ele já ingressou na pauta que a população identifica como de responsabilidade do governo. Quando as pesquisas perguntam o que é que as pessoas lembram do governo Lula no momento, o escândalo do Banco Master vem em primeiro lugar. Então, é um fator negativo que vai exigir muita estratégia e muita habilidade do governo para se posicionar a respeito. Segundo fator, o escândalo do INSS, que recrudesceu, que foi reavivado pela oposição
nas últimas semanas, embora a CPMI esteja caminhando para o seu final, mas já soltou um relatório e deixou lá uma bomba relógio, que é o indiciamento do filho do presidente, tá certo? Um fator absolutamente negativo. E a terceira coisa, Yuri, que era imprevista há algum tempo atrás, obviamente, é o aumento dos preços de combustíveis. Isso já começa a aparecer nas pesquisas. Aumento de preço de combustível pode ser uma pedra importante no sapato e na caminhada do presidente Lula nesse ano. Para você ter uma ideia, isso já aparece também em pesquisas nos Estados Unidos. No item combate à inflação, administração de preços, o Trump já tem hoje um negativo de menos 39 pontos. E lá já aparece isso bastante associado aos aumentos, ou ao aumento, no geral, do preço dos combustíveis. Então, repetindo e sumarizando, Banco Master, INSS e aumento do preço dos combustíveis, essa é uma dificuldade, é uma combinação, é uma tempestade que se forma aí na trajetória do incumbente, na trajetória do presidente Lula no seu projeto de reeleição esse ano, Yuri. Este é Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político e maior especialista em eleições no Brasil, sempre conosco no 360, com o quadro Índice CNN, essa análise aprofundada de dados e do cenário eleitoral em ano de disputa presidencial. E temos novidades. A partir de hoje, os dados do Índice CNN, com essa trajetória da aprovação e desaprovação do presidente, passam a ficar disponíveis no site da CNN Brasil para você acessar a hora que você quiser. E uma outra novidade: a partir de abril, o quadro Índice CNN passa a ser quinzenal. Então, nosso próximo encontro, no dia 10, nós vamos trazer o cenário de cada partido depois da janela partidária, quem de fato renunciou para disputar eleições, quem ficou no cargo, quais partidos saíram maiores ou menores rumo às urnas em outubro. Lavareda, muito obrigado, como sempre, e até a próxima. Um abraço, Yuri, e a todos os que nos assistem. Agora a gente vai ao vivo